E depois vocês podem assistir na sequência se ficarem com alguma dúvida. Eu vou retomar alguns pontos de onde eu parei. Eu sei que vocês não vão querer falar pelo microfone. Quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar, tem o chat do lado. Boa noite a todos que estão chegando agora, os que já estavam aqui. Espero que não tenham tido muitos problemas nessas últimas horas aí. Tem uma mãozinha aqui do lado, gente, onde tem uma seta para cima, que se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês apertem, recebam um sinal, e eu sei que eu posso parar para respondê-los, tá? Fiquem à vontade para perguntar, gente, se ficarem com alguma dúvida. Eu não sei se está travando, meu som tá legal, tá tudo certo. Show. Fala, Guilherme. Você queria falar ou foi só testar? Funcionou. Isso que importa. Bom, gente, eu vou falar hoje para vocês algumas coisas que eu havia parado da aula passada, vou só relembrá-los, principalmente a respeito do Pathfinder. Eu acho que talvez isso eu passei meio por cima, só para a gente dar uma revisada. Vou falar sobre os alinhamentos e pranchetas, tá, gente? Aquela atividade que estava programada para hoje, quem não conseguiu ainda e não tem Illustrator, a gente vai fazer para semana que vem, tá? Então não se preocupem, eu já mudei a data para dia 11, eu acho que é isso. Acho que é dia 11, segunda que vem. Então já foi alterada a data da entrega, não se preocupem quem ainda não conseguiu, quem conseguiu, beleza, tá lá. Ahn, Vamos lá então, gente. Todo mundo aí certinho, sem problemas de internet, para dar início? Então tá, galera. Vocês estão vendo minha tela bem direitinho, né? Eu tô compartilhando aqui com vocês. Provavelmente vai ter um delayzinho de leve nela, tá? Só relembrando para vocês, eu estou usando o mesma tela de trabalho ou interface que eu uso lá na aula. Eu vou retomar só para vocês relembrarem, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vão me chamando. Então, a partir de agora eu vou dar início, tá, gente? Vamos lá, então. Para eu dar um início a um novo arquivo, olha só, gente, eu tenho uma listagem de arquivos que eu abri, trabalhei nas últimas horas, eles ficam aparecendo aqui na minha tela. Esses são os últimos trabalhos no qual eu usei o meu Illustrator, assim como no Photoshop vai ser a mesma coisa, vocês vão reparar isso. Então, aqui vão ficar abertos os últimos trabalhos, seja por tamanho, ou eu posso classificar, organizar aqui, por exemplo, por recente, por tipo, por nome, ele muda aqui, vai aparecer outras em ordem alfabética ou decrescente, não sei, e por tamanho, tá, gente? E recente são os últimos arquivos. Eu vou dar início a um novo arquivo, vindo aqui em novo, eu vou selecionar qualquer formato, tá, gente? Só para vocês, para mostrar umas coisas para vocês. Eu vou botar aqui web grande, tá? Então eu estou vindo nessa áreazinha aqui. Aqui não vou configurar nada. E eu só quero mostrar para vocês nesse cantinho aqui que eu vou selecionar agora. Eu selecionei aqui em azul. O nome dessa área aqui se chama pranchetas. Pranchetas a gente pode definir como as páginas no qual eu vou trabalhar. Se eu estiver falando muito perto do microfone, vocês me avisam que eu afasto ele, para o som não ficar tão alto, tá? Pessoal, então, aqui no número de pranchetas, tá? Eu defino quantas pranchetas ou quantas páginas eu quero ter de um trabalho. Gente, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu fechar aqui antes de eu seguir aqui. Por exemplo, esses trabalhos que eu tenho aqui aberto, por exemplo, esse aqui tem um total de 20 e poucas páginas, ou pranchetas. Então, ele está todo aparecendo assim, ó, pequenininho, talvez você esteja vendo aqui, cada um desses, eu não posso mostrar porque é sigiloso no momento, tá, gente? Mas ele está aqui com várias pranchetas. Deixa eu ver um que eu posso abrir aqui. Por exemplo, eu estou criando uma identidade visual, uma marca, tá? Estou montando a apresentação dela, também não poderia estar mostrando, mas olha só, eu consigo, de alguma forma, trabalhar com diversas pranchetas para depois eu gerar um PDF e esse PDF virar uma apresentação, tá, gente? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Então, não está pronto ainda, estou fazendo, só, gente, só para vocês verem. Eu consigo organizar visualmente as minhas pranchetas. É isso que eu quero mostrar hoje para vocês. Deixa eu fechar aqui.
eu vou dar início a um novo arquivo, eu vou dar início a qualquer formato de arquivo, pode ser esse web grande aqui, cliquei 2 vezes, ele abriu, eu não delimitei quantas pranchetas eu queria, vou de novo, Ctrl N, aqui, ó, gente, essa área aqui em azulzinho, eu defino a orientação do papel, se eu quero o meu papel em pé, que para uma prancheta vai depender do tipo de trabalho que eu vou fazer. Também, aqui eu já posso definir se eu quero na horizontal ou na vertical e quantas pranchetas eu quero. Acho que o máximo que ela vai trabalhar é 1000 pranchetas, tá? Então, obviamente que eu não vou trabalhar isso, vai ficar bem pesado, vai demorar aqui para abrir. Geralmente eu começo com uma prancheta, tá, gente? Dependendo do tipo de trabalho ou projeto que eu vou executar, eu não tenho ainda certeza de quantas pranchetas eu vou precisar, eu vou criando durante o arquivo, é isso que eu quero mostrar para vocês. Como eu posso ir criando. Eu vou botar 2 aqui, ou 3, só para vocês verem como fica a distribuição das pranchetas que fica nessa área aqui. Eu dou criar, e olha só, ele distribuiu 3 pranchetas no meu arquivo de forma automática. Eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta de edição dessas pranchetas. Eu quero eliminar 2 aqui. Não, vamos fazer assim. Vou abrir de novo. Ele fica salvo a última configuração que eu fiz, que foi de 3 pranchetas. Eu vou iniciar com 0 prancheta, uma prancheta. Aí eu abri um arquivo novo, tá, gente? Vou mostrar para vocês também como trabalhar com linhas guias, réguas, e a partir daqui eu acho que boa parte do que a gente vai vendo no Illustrator são alguns truques, alguns macetes que a gente vai ter. Então, este aqui é a minha prancheta, a minha área de trabalho, tá, gente? Eu vou afastar um pouquinho para vocês verem ela menor. E como eu faço para adicionar uma prancheta, já que eu estou num arquivo que eu iniciei? Vocês têm ideia? Tem um atalho para isso, que é o Shift-O, de ovo, e que ele abre a ferramenta prancheta. Eu quero que vocês olhem de novo, tá, gente? Vou voltar aqui em seleção. Ele não tem nada marcado, tá? Quando eu dou um Shift-O, ou eu venho aqui, ó, pessoal, na ferramenta prancheta. Ela está posicionada na minha barra de ferramentas aqui do lado, tá, gente? Ele abre olha só, como se fosse um objeto. É diferente de um objeto, porque ele está pontilhado. Eu vou aproximar aqui para vocês verem. Olha só, é o editor de pranchetas. O que, que seria? O editor de páginas. É como se eu tivesse uma, um arquivo, é uma pasta, tá, gente? Olha só, olha aqui para minha câmera. Uma pasta, e dentro da pasta tem um monte de boleto, mas enfim. Eu tenho várias páginas aqui dentro que eu vou organizar ela. O arquivo é a pasta e as pranchetas são as minhas páginas soltas ali naquela pastinha. Pela analogia, é mais ou menos essa, tá? Eu fui infeliz na abertura da minha pasta cheia de boletos, tá, gente? Mas olha só. Como que eu faço, então, para editar uma prancheta? Eu posso editar ela manualmente, que não faz muito sentido, tá, gente? Porque eu não vou saber o tamanho da prancheta que eu estou trabalhando. Olha só, eu vou diminuir a prancheta. Eu vou aumentar a prancheta. Se vocês tiverem dúvida, acione a mãozinha que fica aqui do ladinho, no, embaixo do... Só cuidem para não desligar sem querer a chamada, tá, gente? Você sair. Aqui eu posso editar. Aqui em cima, pessoal, onde tem personalizar, ele tem vários tamanhos. Olha só, tela de iPhone. Então, ele vai ajustar para tela de iPhone deitado, no caso. Aqui eu posso ajustar a orientação da prancheta. Em pé, deitado. Retrato, paisagem. Tá? Aqui tem várias outras, tá, gente? É bem parecido com aquela da tela inicial que a gente está programando. Ela não vai mudar a configuração do arquivo, que aqui está como um RGB. Isso não vai mudar, só se a gente mudar na orientação. História para Instagram, Gustavo. Ele é formato 1080 pixels por 1920, tá? É como se eu... Bom, eu tenho essa tela aqui, vou ajustar para esse tamanho, né? Foi boa pergunta, porque agora eu tenho uma ideia de que eu posso dimensionar. Como é que eu ajusto, então, isso aqui para um formato story do Instagram? Para quem não está habituado ao que é um story de Instagram, acho que todos estão, né? Ele é uma arte equivalente, deixa eu ver se eu acho alguma propaganda. Equivalente a isso aqui, ó. Vou pegar um celular.
E eu tenho uma arte nesse formato aqui, tá, gente? Por exemplo. Em pé. Nunca assim, tá, gente? É sempre assim. Então, como é que eu ajusto esta prancheta, por exemplo, nesse formato? E se, Gustavo, por exemplo, eu vou fazer mais de um story, eu tenho que fazer 2, 3, 4. Não vou dizer um carrossel, porque um carrossel é diferente, tá? Mas eu vou ajustar essa prancheta. Tem duas possibilidades de eu fazer isso, tá? Primeira delas, é, eu tenho os formatos já pré-definidos em algum lugar aqui. Não tem, esquece. Ah, tá aqui, ó. HD V1080. Ele já deixa no formato, mas é difícil guardar isso, tá? Então eu vou pedir que vocês anotem. Depois eu vou passar um site que tem todas as dimensões de redes sociais. A dimensão do da prancheta para story, eu vou botar anotado aqui nos comentários. São 1080 de largura por 1920. É a otimização, tá, gente? É o tamanho otimizado que vai dar certinho. Então, olha só, eu fui em personalizar, coloquei o formato HDV ou HDTV 1080, já é o formato 1920 por 1080, porém, na horizontal. E se eu faço isso aqui, eu estou com ele no formato certinho. Mas como que eu faço para personalizar? Bom, eu não tenho esse tamanho. Eu vou botar aqui de novo o tamanho que eu estava. Esse tamanho de prancheta que eu tenho agora tá 2036 pixels por 1125 pixels. Como é que eu ajusto isso para o formato certinho? Olha só, gente, aqui em cima eu tenho umas dimensões. Estão vendo minha seta bem certinho aqui. Deve estar dando um pouquinho de delay, mas acho que está tudo ok, tá? Aqui onde tem valor L é equivalente ao valor da largura, e o valor A é o valor da altura. Então, aqui eu posso colocar 1080 pixels, ele já... Como é que eu pulo para o outro, tá, gente? É um atalho que é bem simples e funciona para todos os computadores, tá? Para qualquer coisa. Quando eu quero pular, por exemplo, preenchendo um formulário ou alguma coisa, é o Tab no teclado de vocês. Quem está no computador aí, dá uma olhadinha no Tab que está em cima do Caps Lock, tá? Essa é a função que eu faço isso aqui, ó. Eu tô com 1080 selecionado, eu vou para o outro, eu digito Tab, Tab é um atalho para agilizar formulários, tá, gente? Então, ali eu vou digitar 1920 de altura e dou um Enter, e está ajustado. Então, esse é o tamanho certinho de um story. E como é que eu faço outros stories? Como é que eu consigo, de alguma forma, criar outras pranchetas? Alguém tem uma ideia aí? A gente vai duplicar como se fosse um arquivo. Vocês podem ver que eu estou na função no meu computador, no meu Illustrator, aqui embaixo, ó, gente. Deixa eu deixar aqui onde eu estou passando o mouse, ó. É a ferramenta prancheta. Gustavo, nunca testei, cara, Ctrl+C, Ctrl+V, deixa eu ver. Funciona, Ctrl+C, Ctrl+V, funciona. Ctrl+C, Ctrl+F vai duplicar no mesmo lugar. Não. Ctrl+C, Ctrl+V funciona, tá, gente? Olha só. Ctrl+C, Ctrl+V, agora eu tô dando um monte de Ctrl+V e ele tá duplicando várias vezes, tá? Tô dando Ctrl+Z aqui agora. Boa, não sabia dessa, nunca usei, tá? Mas enfim, Ctrl+C, Ctrl+V funciona. Tem uma aqui em cima, ó, gente. Nova prancheta. Ele também adiciona novas pranchetas. Ele vai colocando numa dimensão já pré-estabelecida ali pelo programa. Então, ele adicionou novas pranchetas. Estou dando um Ctrl Z aqui para apagar. E uma que eu uso bastante, tá, gente? É arrastar para o lado a prancheta e segurar o Alt. Você pode ver que a linhazinha rosa me mantém alinhado ali. Se eu quiser garantir essa linhazinha rosa, Alt, Option, no caso do Mac, Alt, arrasta para o lado e a prancheta tá assim. Certo? Entenderam, gente? Aí eu quero fazer uma prancheta de outro tamanho. Por exemplo, um card de Instagram, por exemplo. Eu vou dimensionar em outro tamanho, eu venho aqui, 1080 por 1080. Nessa prancheta que eu tô selecionada. Essa que está marcadinha em azul aqui, ó, gente, é a prancheta que está selecionada. Se eu mudar a minha dimensão dele aqui, eu quero que tenha 1080 de largura por 1080 de altura. Vai ser uma prancheta quadrada. Se eu der um Enter agora, olha só. Então, eu posso ter pranchetas de diversos tamanhos. Vou colocar essa aqui embaixo. Vou duplicar. Olha só, segurando o Shift, eu seleciono mais de uma prancheta e vou duplicar essas pranchetas e arrasto para o lado.
Então, olha só a organização da minha área de trabalho. Entenderam, gente? Show. Vou continuar aqui, então, tá? Outra coisa importante de prancheta, eu vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, tá? Vocês podem, obviamente, trabalhar. Ah, eu quero fazer um arquivo para cada coisa. Seria. Fala, Nathan, nos comentários. Se eu duplicar a prancheta. Isso que eu quero chegar. E é aí que eu quero chegar. Eu só tô pensando, vou fazer uma arte aqui, tá, gente? Pera aí, vamos lá. Eu vou executar uma arte, vou pegar qualquer coisa aqui no FreePix. Deixa eu pegar uma foto. Aí eu vou criar uma arte qualquer, tá? Por exemplo, aqui. Não tem nada legal. Vou pegar uma artezinha tipo essa aqui, vou levar lá para o fundo, eu vou colocar ela e depois eu vou mostrar como é que eu posso duplicar uma arte. Eu posso duplicar uma prancheta com uma arte junto, tá? Bom, vou trazer uma imagem para cá. Olha só, gente. Eu posso também do navegador copiar e colar, tá? Ou vocês podem vir aqui em download, selecionar e baixar a imagem. E como é que eu faço para trazer esta imagem para cá, tá? Arquivo, inserir, downloads, onde foi a foto, vou trazer minha foto para cá, vou inserir. Quando eu for inserir uma imagem, ela está carregando aqui, ela vai me pedir que tamanho eu quero deixar essa imagem. Olha só, eu só vou clicar, se eu der só clicar aqui, gente, ela vai vir no tamanho original dela. Ó, vou dar um clicar, ela está no tamanho original. Eu também poderia vir aqui e arrastar ela para o tamanho que eu quero deixar. Vou deixar na largura da prancheta. Depois que eu faço isso, gente, não esqueçam, tá? Sempre selecione o Shift para mexer o tamanho das pranchetas. Bom, eu vou organizar essa arte aqui, vou botar isso aqui lá no meu fundo da prancheta. Eu usaria o Photoshop para ajustar esse fundo amarelo aqui, mas olha só, eu vou aqui em objeto retângulo, vou criar um retângulo, e vou copiar essa cor de fundo aqui do amarelo. Como é uma cor pura, é fácil de eu fazer isso. Como é que eu posso duplicar esse fundo amarelo? Conta-gotas, eu venho aqui, e olha só. Deu uma diferencinha de cor ali porque tem um gradiente. O ideal mesmo seria fazer isso no Photoshop. Isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Vou colocar um gradiente aqui. Mas faz de conta que tá tudo certo. Eu vou fazer um login aqui, do pet. Olha só, gente. Vou lembrando outras funções que eu tô fazendo, tá? Vou criar um fundo aqui para essa imagem, tá? Eu vou agora colocar um texto. Eu venho na ferramenta texto e, gente, olha só, não se lembre, eu só clico, volto aqui em seleção, seguro o Shift e amplio o meu texto. Eu não vou fazer isso aqui, ó, clicar e arrastar, porque eu vou criar uma caixa de texto, tá, gente? Eu não quero isso. Eu vou criar o texto aqui, vou selecionar uma fonte, pegar uma que eu estou usando hoje, estou gostando bastante dela. Adoro as fontes esticadas. Vou criar um nome para a marca aqui. Vou mudar aqui para ela para ser bold. Vou colocar uma fonte mais estendida, essa aqui mais achatadinha. Não me julguem, gente, eu sou viciado em usar isso, tá? E aí eu vou pegar um cachorrinho. Eu tô mostrando algumas coisas que eu vou fazendo, assim. Vamos ver, eu vou pegar um cachorro. Este aqui. Vou copiar ele como vetor, vou trazer ele para cá. Colocar aqui no meio do meu. Tô criando um login, tá, gente? Tô mexendo com texto. Olha só, gente. Da mesma forma que eu falei para vocês, tá? Na aula passada. Eu geralmente trabalho com. Quando eu vou trabalhar com textos assim, eu trabalho com
um textos separados, tá? Porque se eu faço isso aqui, olha só, gente, vou vir aqui, vou dar um enter, aí eu vou botar aqui, pet shop, ele vai estar tudo junto, aí vai me obrigar a ter que editar o tamanho da letra, aí eu vou ter que vir aqui na função de texto para reduzir o tamanho do texto, eu acho mais trabalhoso, tá, gente? Eu vou dar um Command X aqui, escrevi o Pet Shop, vou dar um Command X e vou dar um Command V. Aí eu vou trabalhar com outra variação aqui. Venho aqui, vou trabalhar com afastamento entre letras. Eu configuro esse entre letras aqui nesse V e A, tá, gente? Vou aumentar o espaçamento entre letras. E esse aqui eu vou diminuir o espaçamento entre letras. E, gente, olha só. Fala, Cristiano. Isso é uma letra que é assim, cara. Isso não tem, tá? Essa é a fonte que é assim. Essa fonte que eu baixei aqui, quando eu seleciono ela, ela me dá essas variações aqui, ó. Vocês podem ver que aparece embaixo aqui, ó. Existem outra forma de fazer? Sim, existe. É eu converter ela em objeto e esticar ela. Isso eu vou fazer para vocês verem, tá? Mas isso aqui que eu fiz é porque a fonte é assim. Eu sou meio preguiçoso para fazer, eu sempre busco fontes que tem essas variáveis, assim. Eu teria que, por exemplo, vir aqui, ó, usar essa fonte aqui, imaginando ela sendo normal, tá? Gente, olha só. Aqui em tipo, criar contornos é melhor do que objeto expandir, como eu mostrei na aula passada, tá? Mas funciona da mesma forma. Tipo, criar contornos. Se vocês querem anotar, aqui eu transformo a minha fonte em objeto. Para fazer isso de esticar a fonte, dá para ser por aqui, tá? Eu vou ter que desagrupar ela, desagrupar, clicar fora, ela está desagrupada, e aí eu vou aqui em seleção direta, amplio ela e vou ter que pensar numa forma de esticar ela, tá? Criando novos pontos, mas ela não vai ficar ideal, tá? Mas geralmente é assim que faz. Eu peguei uma pronta, por pura conveniência minha de pegar uma. Mas eu posso passar para vocês. O nome dessa fonte aqui se chama Morpha, tá? Com PH. Tá aqui o nome dela. Não, enfim, se vocês querem buscar ela, tem no Google. Aí eu vou converter essa fonte do nome da minha marca aqui em, em objeto, criar contornos, tipo criar contornos ou Ctrl Shift e O é o atalho para isso. E eu vou fazer o quê? No cachorrinho aqui, eu vou cortar um pedaço. Aí eu vou chamar uma outra função que eu já mostrei. Olha só, gente, eu estou criando um objeto qualquer, vou pintar ele de outra cor. Seleciono o objeto, troco a cor. E eu quero que vocês vejam o que eu vou fazer aqui, tá? Usando uma ferramenta que eu mostrei na aula passada, chamada Pathfinder, tá, gente? Aonde que o Pathfinder tá? Janela, Pathfinder, tá? Ou eu seleciono meu objeto, seleciono a letra O, aqui ele também carrega nas propriedades. Por isso eu sempre trabalho com essa área aqui no Illustrator, chamado clássicos essenciais, tá, gente? Se não está aparecendo para vocês na próxima aula, só botem aqui, ó, redefinir clássicos essenciais. Selecionei esses dois objetos, só que eu tenho que desagrupar as letras, e vou selecionar o objeto vermelho com a minha letra que eu fiz aqui, e essa ferramenta aqui, eu vou abrir ela como ferramenta separada, janela, Pathfinder, para vocês verem. Essa função aqui, gente, menos frente, vai fazer o quê? Vai cortar aqui a minha letra e eu vou colocar meu cachorrinho encaixadinho aqui dentro da palavra dog. Enfim, é a marca flash que eu tô fazendo, tá, gente? Flash logo que eu tô fazendo aqui. Tá? Só pra gente usar agora na aula. Fiz aqui, vou converter em objeto, vou aqui em tipo, criar contornos, agrupar, e eu vou colocar minha arte aqui. Tudo isso para mostrar como que eu vou duplicar uma prancheta. Para quem está chegando agora, eu vou deixar gravada essa aula, tá, gente? Para vocês assistirem depois. Olha só, depois eu vou explicar sobre alinhamentos, como que a gente alinha na prancheta, como a gente alinha entre objetos, tá? Agora eu fiz de qualquer jeito, só para vocês verem. Eu não gostei do logo, tá, gente? Tô fazendo bem rapidinho, só para a gente fazer agora na nossa aula. Vou dar uma arrumadinha nele.
Duplicar a prancheta, então, pessoal. Eu tenho aqui uma prancheta para história de Instagram. Acho que foi o Gustavo que pediu antes, tá? Que é 1080 por 1920. E como é que eu faço para duplicar ela? Ah, eu tenho que fazer o segundo story, tá, gente? Duplicar prancheta. Olha só. Se eu duplico a prancheta daquele modo que eu falei, arrasta para o lado, segura Alt e solta, ela vai ficar assim, em branco. Por quê? Não duplicou também o conteúdo do meu material. Eu vou dar um Command Z, um Ctrl Z aqui, tá, gente? Aqui em cima, do lado do nome da prancheta, tem essa função aqui. Guardem isso, gente, que é bem importante. Mover barra copiar arte final com prancheta. Se ela não está acionada, aqui em cima, ó, gente, bem aqui em cima. Eu queria saber dar zoom aqui, tipo, só não tem o OBS para fazer isso. Só tomar um gole de água. Eu vou ligar esse botãozinho e vou duplicar agora a minha prancheta, segurando o Alt e arrastando para o lado, e ela vai duplicar com conteúdo. Então, para eu duplicar uma prancheta com o conteúdo dela, eu preciso estar com este botãozinho ligado aqui, ó, gente. Ops, apertei errado. Aqui, ó. Mover, copiar arte final com prancheta. Ah, eu quero redimensionar ela para 1080, para ser um quadrado essa página. Vem aqui em ajustes, aqui de tamanho, ou aqui em cima, 1080, e ele virou um quadrado, porém, ele preserva. Cara, se funcionou para ti, funciona para todo mundo. Ops. Ctrl C, Ctrl V. Funciona também, o Gustavo hoje me deu uma aula. Então funciona também o Ctrl C, Ctrl V da prancheta com um conteúdo. Sem conteúdo, não sei se funciona. Ctrl C, Ctrl V. Não, daí ele vai sem. Então tem que estar acionada essa função aqui em cima, ó, gente. Vou deixar a seta grande aqui para vocês verem, ó. Aqui em cima, quando vocês arrastam para o lado. Eu sou do arrastar para o lado, tá? Mas quem quiser trabalhar com Ctrl C, Ctrl V, ele faz isso aqui, ó. Quer trabalhar com outro formato de arquivo, vocês conseguem também. Por exemplo, olha só, gente. Eu vou fazer uma prancheta só para o meu logo. Deixa eu duplicar só o logo para cá. Se eu vir aqui na ferramenta prancheta e clicar aqui nessa área, ele vai criar na letra, se ele não estiver com ela agrupada. Se eu agrupar minha letra e clicar em cima do objeto, ele cria uma prancheta do tamanho do meu objeto selecionado. Então tem essa possibilidade também. Isso aí é ótimo para quem quer exportar algum arquivo ou fazer alguma coisa. Alguma dúvida, gente? Mãozinha aqui do lado. Só faz isso aqui, ó. Que eu paro aqui e respondo a dúvida de vocês, tá, gente? Tudo bem aí com vocês, gente? Tá me ouvindo? Depois que eu fiz a prancheta, eu posso ampliar ela. Olha só, gente, o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma ampliação de prancheta a olho, tá? Eu digo a olho porque eu não tô seguindo nenhuma dimensão. E fazendo isso aqui, segurando o Shift e Alt, eu consigo ampliar de dentro para fora. O Alt, sem o Shift, faz isso aqui, ó. E isso serve, eu vou voltar aqui na função seleção de novo. Serve, por exemplo, eu quero aumentar um objeto. Ó, gente, sempre segurem o Shift, tá? Se vocês não segurarem o Shift para aumentar ou diminuir o objeto, vocês vão, vocês vão deformar ela, tá, gente? Então, olha só. Aumento, eu seguro no Shift, e ao mesmo tempo que eu seguro o Shift, que aumenta, eu seguro o Alt. Ele aumenta assim, ó. Ou diminui pequenininho, ou aumenta de dentro para fora. Prancheta, gente. Modo básico do que a gente viu da prancheta agora. Vocês têm alguma dúvida? Se eu for aqui em ações rápidas, tá? Ou aqui em cima, eu também consigo trabalhar com personalização da prancheta. Tem aqui o exibir marca no centro, deixa eu ver aqui isso. Eu vou dar uma marquinha no centro lá. Tem várias formas de a gente trabalhar com as pranchetas. Vocês entenderam prancheta, gente? Deixa um like aqui no. Tem uma carinha ali do lado, vocês botam um reaction pra mim ali e a gente vai se entendendo. Tudo certo, então, pessoal.
Olha só, pessoal, vou dar uma arrumadinha no meu logo, tá? Se ninguém ficou com dúvida, me chama, me avisa. Eu vou. Eu quero exportar essa prancheta, tá? Só no formato histórico. Como é que eu faço para exportar essa prancheta? Daí a gente já vai ver nova formatação, tá, gente? Eu vou só colocar mais algumas informações. Por exemplo, eu vou selecionar só o logo, não deixando agrupado. Eu vou colocar umas informações de contato aqui. Vou pegar um ícone do Instagram. Eu vou vir aqui, pegar o ícone do Instagram. Esse site que eu estou usando aqui, o nome dele é Flat Icon, ou Flaticon, tá, gente? Ele é muito bom. Deixa eu dar um Command C aqui, vou jogar aqui nos comentários, tá, gente? Ele pertence ao Flippic, tá? Flatcom.com, tá? Flaticon.com. Ele tem ícones, tá, gente? Ó, vou trazer um ícone do Instagram. Vou fazer como se fosse um cartão isso aqui, tá, gente? Aliás, fica spoiler no nosso próximo exercício. Vim aqui. Só que tem uma coisa, tá? Como eu assino o FreePic, ele vem autorizado para mim, senão tem que redesenhar. Mas lá no FreePic tem esses ícones para baixar. Eu venho aqui, vou colocar como se fosse o arroba do meu pet. Vou colocar aqui. E olha só, gente. Vou mostrar uma forma de eu alinhar isso à minha prancheta, tá? Ou seja, para ele não ficar solto aqui no meio e, e não ficar perdido assim. Como é que eu faço para alinhar os objetos, tá, gente? Então, tem umas funções, tá? Uma delas é eu agrupar o símbolo com o nome, porque eu não quero que ele se mexa. Da mesma forma que eu agrupei aqui o logo, eu também quero alinhar os objetos. Aí já vou mostrar como exportar essa parte, tá, gente? Quem tiver dúvida, chama a mãozinha aqui. Se não tem dúvida, deixa um like aqui, um dislike se não tá entendendo. Tem várias reactions aqui, tá, gente? E aí, como é que eu vou alinhar esses objetos, tá? Primeiro, eu vou tentar alinhar com a prancheta. Como é que eu faço para alinhar a prancheta? Primeiro, eu vou agrupar os elementos, que eu não quero que quando eu for alinhar, só vou mostrar rapidinho para vocês, aconteça isso aqui, por exemplo, ó. Os objetos fiquem um sobre o outro. Se eu não agrupar eles, vai dar problema. Como é que eu faço para agrupar, tá? Uma das funções, clico com o botão direito, eu tenho a função aqui, agrupar. Então, eu agrupo ela aqui, tá? Agrupei, então eles estão juntos a partir de agora. Eu vou desagrupar aqui, clicando com o botão direito. E, por exemplo, vou usar o outro logo aqui que eu arrumei, eu vou deletar. Vou usar esse logo aqui e vou trazer ele para cá. E eu vou deixar ele menor um pouco. Shift Alt eu deixo menor. Gente, eu tô muito devagar, tá tudo certo, vocês estão compreendendo, vocês estão jantando, o que vocês estão comendo aí de bom? Tô morrendo de fome. Essas são as vantagens das online. E aí, gente, olha só. Eu vou fazer uma coisa, eu tô incomodado com esse logo, tá, gente? Vou fazer um efeitinho aqui, deixar ela mais bonitinho. Vou trazer para cima meu cachorro. Como é que eu trago meu cachorrinho aqui para cima da letra O, tá? Olha só, ele está embaixo da letra O. Então, o rabinho dele e o pescoço dele estão dentro da letra O. Eu quero trazer o cachorro para cima, tá, gente? Clico no cachorro, organizar, trazer para frente. Se vocês não estiverem localizando isso, organizar, trazer para frente ali em propriedades, tá? Ou vocês podem vir aqui, ó, objeto, localizem o editar. Objeto. Aqui, ó. Aqui em cima, objeto, organizar, trazer para frente. Então, o meu objeto veio para frente aqui. Vou selecionar. Olha só, gente, vou selecionar tudo aqui, menos o fundo. Eu vou, então, desselecionar o fundo. Vou selecionar também aqui o, o Instagram, o contato do meu pet shop, e eu vou centralizar todos na prancheta. Vocês vão reparar que aqui em cima abriu funções de alinhamento, assim como aqui em alinhar nas minhas propriedades, e eu tenho aqui em janela alinhar
também essa opção. Eu vou abrir aqui o alinhar. E eu peço para alinhar os objetos. Eu quero centralizar todos no eixo horizontal. Se eu não agrupar meus objetos, vai acontecer isso aqui, ó. Todos os objetos se centralizaram entre eles. Porém, nenhum se centralizou na prancheta. Se eu não agrupei meus objetos, eles ficam todos soltos, eles se alinham. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, tá? Eu vou clicar com o botão direito, agrupar meus objetos, e eu vou pedir, então, com eles selecionados para se alinharem à prancheta. E aí ele vai vir e vai ficar centralizado a prancheta. A mesma coisa aqui, eu vou pedir para ele se alinhar a prancheta no centro horizontal. Se eu peço aqui, ele vai pedir, ele vai se alinhar no centro do meu objeto. Eu vou fazer uma coisa aqui, vou copiar esse cachorro que eu fiz aqui, dei um Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer uma textura aqui, porque essa linha aqui do Degradiente está me incomodando. Aí eu criei esse elemento aqui visual, tá, gente? Criei uma arte aqui, coloquei os cachorrinhos para tapar aquela linha. Gente, para quem não reparou e quem chegou depois, eu fiz um fundo só copiando a propriedade de cor, mas tem uma espécie de uma linha do gradiente da foto, tá? O que eu fiz? Eu copiei o cachorro que eu fiz, Ctrl C, venho aqui, e aí eu vou mostrar uma função nova, gente. Eu vou criar um novo cachorro aqui na outra ponta, tá, gente? E olha que legal isso aqui é muito legal, tá, gente? Seleciono esse cachorro, seleciono esse outro. Venho aqui, objeto, mesclar, criar. E ele criou uma repetição de cachorrinhos. Professor, como é que você fez isso? Ele criou uma linha, olha só, gente. E aqui a gente tem essa função na barra de ferramentas chamada mesclagem. Eu clico 2 vezes nela, peço aqui etapas especificadas e coloco quantos eu quiser. Vou dar um OK aqui. Se eu mexer no meu cachorro, olha que legal, gente. Só num deles. Ele vai mexer em toda a linha aqui, ó. Então, para criar essa repetição, de modo simples, eu fiz isso, mesclagem, tá? O nome dessa função é mesclagem. Ah, eu não quero fazer com mesclagem, achei difícil. Professor, eu não entendi. Assiste o vídeo depois que eu vou deixar gravado para vocês entenderem. Eu posso fazer isso aqui, ó. Seleciono o meu cachorro, estou segurando Alt, Shift, ele está duplicando, e tem uma função no Illustrator que se chama Ctrl D. Ctrl D repete uma última ação. E a minha última ação foi duplicar. Então, vou dar Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. E ele vai ficar assim. Então, ele tapou aquela linha amarela ali. Eu fiz esse recurso só para tapar aquela linha. E eu fiz essa artezinha aqui. Ah, vou trazer talvez esse cachorro mais para cima. E vou fazer o fundo amarelo. Acho que não vai ficar legal. Não ficou legal. Então, esquece. Vou dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Fiz aqui, centralizei. Como que eu faço para centralizar os objetos entre eles, tá, pessoal? Olha só. Eu tenho aqui a minha arte do Instagram, eu tenho o meu logo, tá? Eu quero centralizar os dois. Na prancheta, eu marco a opção alinhar a prancheta, que ela é uma espécie de uma folhinha com uns risquinhos, e aqui eu peço para alinhar objetos ao centro na horizontal. Olha só, se centralizar. Funcionaria a mesma coisa para foto. Olha só, vou descentralizar tudo. Então, eu quero centralizar a foto, eu quero centralizar meu objeto, vou centralizar esse aqui que também saiu do lugar, como se eu tivesse que centralizar tudo, tá, gente? E para eu centralizar, eu tenho que estar alinhado, eu tenho que estar com um objeto que eu quero se alinhar agrupado, tá? Eu centralizei tudo e agora eu venho aqui em alinhar objetos e todos estão centralizados. Esse aqui eu não vou fazer isso porque eles estão todos desagrupados. Para eu selecionar cada um dos objetos aqui, eu seguro o Shift, clico com o botão direito, agrupar, ou venho aqui em agrupar nesse cantinho. Aí eu vou centralizar ele agora. Aí. Olha como é que ficou minha arte, gente. Fiz essa artezinha aqui. Se eu quiser, olha só, dá para fazer isso aqui, ó. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. E aí, fiz uma textura com esse monte de cachorrinho. Olha que legal agora que eu vou mostrar para vocês, gente. Vou repetir o que eu fiz aqui, tá? Agrupei todos os cachorrinhos, dupliquei para baixo e vou dar Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, tá?
Vou agora Shift, segurar e selecionar todos. Como eles estão todos agrupados, estão todos juntos, eu vou criar uma espécie de textura. Vou até usar o amarelo, olha só, para fazer ela. E aqui em opacidade, aqui em cima, eu vou deixar um pouquinho transparente. Aí ele vai criar esse efeito aqui, ó. Vou deixar ele mais para cima para não deixar em cima da foto do cachorro. Só pegando um pouquinho na orelha. Só que eles estão na frente dos meus objetos. Olha só. Vou selecionar tudo, agrupo meus objetos, agrupar, e trago o Dogpatch e o meu logo para frente. Então, vou em organizar, trazer para frente, eles vieram para frente, e ele criou uma espécie de textura com o meu fundo aqui. Minha arte vai ficar assim, exibir, exibição de corte, então é isso aqui que vai ser minha arte final. Muita coisa, né, galera? Mas olha só, é bem simples, tá? Deixa eu sair do modo exibir, exibição de corte, então vai aparecer tudo que está fora da minha página, exibição de corte serve para eu fazer isso, visualizar. Vou deixar mais transparente ainda, para ficar bem suave. Olha só. E se eu duplicar para cima, tudo que eu fiz aqui vai ficar assim. Ele criou uma espécie de textura. Centralizar objetos, agrupar objetos, eu já tinha mostrado na aula passada, vou fazer aqui na prancheta em branco para vocês verem objetos diferentes. Olha só, seleciono esse objeto, seguro o Shift, seleciono o outro, tudo aqui na função seleção, tá, gente? E aqui eu venho alinhar objetos, eles se alinharam no meio da página. Se eu selecionar todos os objetos e optar por alinhar a seleção que está aqui no canto, eu posso alinhar aqui à esquerda ou alinhar à direita meus objetos. Se eu pedir para alinhar ao topo, eles vão se alinhar todos ao topo do objeto mais no alto lá. Se eu botar para centralizar no eixo vertical, eles vão se centralizar entre eles. Eu tinha mostrado isso na aula passada, gente. Vocês entenderam? Vocês querem tirar alguma dúvida? Existe também um alinhamento que eu escolho o objeto-chave, tá, gente? Isso eu mostrei também. Que é esse iconezinho aqui, alinhar objeto-chave. Que eu escolho o meu objeto, eu vou escolher esse aqui de cima, e quero que todos se alinhem à esquerda dele. Quero que todos se alinhem ao centro dele. Quero que todos se alinhem ao topo dele. Então tem todas essas opções, assim como tem nas pranchetas, objetos e seleções. São 3 modos de seleção. Alinhamento à prancheta, no qual eu vou alinhar, por exemplo, todos os meus objetos à esquerda da prancheta. Olha só. À direita da prancheta. Ao centro da prancheta. Ao topo da prancheta. Ao eixo central da prancheta. À base da prancheta. Como eles não estão agrupados, eles se aglutinam todos e viram um objeto só, praticamente. Mas eles estão aqui, tá, gente? O que eu teria que fazer é trocar a cor para vocês entenderem que existe mais de um objeto aqui. Agora eu perdi o quadradinho. Tá aqui o quadradinho. Vou botar outra cor nele. Trazer ele para frente. Olha só, gente. Topo, alinhamento à esquerda, à direita, ao centro no meio. Então, todas essas formas de professor. Carol, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Sempre que tiver uma pergunta, gente, às vezes no chat aberto, aperta a mãozinha ali que tiver aí para eu poder ver. Professor, se eu quiser mesclar mais de uma vez, permite? Tipo, eu acho que sim. Deixa eu fazer um teste. Dá pra fazer mesclagem de cor, gente. É bem complexo. Isso a gente, de repente, pode fazer pessoalmente na aula. Eu vou fazer aqui com o cachorro. Deixa eu deixar ele. Deixa eu apagar ele. Deixa eu subir. Ctrl C. Ctrl V. Vou pintar esse cachorro de vermelho. Cor mais bonita. Vou fazer um outro cachorro. Vou colocar numa cor azul. E depois eu posso ainda mesclar com outro objeto em outro lugar. Eu não sei se é isso que tu queria me dizer, Carol. É, tipo, tu criou ali em cima uma linha da sequência. Uhum. Aí, se eu quiser criar a sequência aquela inteira, eu tenho que ir fazendo Ctrl D ou dá para mesclar? Dá para mesclar, mas para fazer uma sequência, ó, por exemplo, com o Ctrl D, ele só repete, ó, a última ação que eu fiz, tá? A mesclagem não, é diferente, ó. Seleciono esse objeto, seleciono esse outro objeto
e vou aqui em objeto mesclar, tá? E crio. Olha só, ele criou vários, tem muitos cachorros ali, ele está criando esse efeito, tá? Como é que eu faço para configurar essa mesclagem? Aqui em objeto, mesclar, opções de mesclagem, eu consigo alterar, por exemplo, etapas especificadas, tem 209 cachorros ali no meio, vou botar 8. Olha só, ele faz um gradiente até da própria cor do objeto, é muito legal esse efeito aqui, tá, gente? E se eu, por exemplo, eu mexer no tamanho aqui do cachorrinho, olha o que ele faz. Se eu inverter o meu cachorro, vou espelhar meu cachorro, ele vai fazer uma torção de cachorro, olha só aqui no meio. Isso seria uma opção de mesclagem. Gustavo, tem que fazer com poucas opções, tá? Mesclagem eu também consigo configurar clicando 2 vezes na ferramenta mesclagem aqui. Vou pedir só cor suave, ele vai fazer isso, tá? Se eu quiser, esse aqui serve para eu torcer a minha linha, deixa eu... O meu provavelmente, não sei se não vai explodir fazendo isso, tá? Deixa eu fazer uma curva aqui para ver se dá certo. Olha só, a gente tem até a opção de fazer curva. Eu vou mostrar isso aqui na próxima aula para vocês, tá? É um efeito muito legal. Eu raramente uso isso, tá? Mas enfim, só deixa eu deixar 100 etapas, não ver quanto fica. Não, 100 etapas é pouco. Vou botar muito, quer dizer, vou botar 10 etapas. Olha só, eu também consigo configurar mexendo como se fosse nessa curva que criou aqui, ó. E aí eu posso mesclar esse objeto com esse outro aqui também. Deixa eu ver se vai dar certo. Este com este, eu peço... Não sei que bizarrice vai fazer, não sei se vai travar meu criar. Ah, ele faz isso aqui, ó. Ele criou um novo caminho no meu objeto. E eu posso deixar do lado certo. Olha só. Só dar uma girada ali. E ele criou esses objetos. Só deixa eu voltar de novo, então. Carol, não sei se era isso, tá? Que tu queria perguntar. Mas, por exemplo, eu faço essa mesclagem. Se eu faço a mesclagem, tá? E eu clico aqui 2 vezes na ferramenta mesclagem, eu posso determinar aqui em etapas especificadas, distâncias especificadas, deixa eu ver, 50 pixels. Olha só, ele fez uma distância de vários cachorros por 50 pixels. Ou etapas, ou número de... Ó, vou diminuindo, tá, gente? Olha só. Ele vai criando novas. A mesclagem, ela é boa para isso, tá? Se eu quiser, por exemplo, fazer num tamanho diferente, fazer num formato diferente, ou também, deixa eu só liberar aqui essa mesclagem. Se eu fizer uma mesclagem normal, com os bichos aqui do mesmo tamanho, os cachorros do mesmo tamanho, vou botar 5, dá para fazer também, como uma repetição. Isso aqui é quase como se fosse um padrão, tá, gente? O que é um padrão? Na internet a gente encontra como pattern, tá, gente? Eu vou digitar aqui no chat. Padrão é isso aqui, eu posso criar um padrão com a repetição desses cachorros aqui. Eu vou dar agora Ctrl D do padrão que eu criei. Então, olha só, ele criou esses fundos aqui. Eu vou diminuir tudo e botar no fundo branco para ficar melhor de ver. Depois de tudo pronto, eu posso pedir para liberar aqui a minha transformação, objeto, mesclar, liberar, ou expandir, e eles vão virar vários cachorrinhos separados, aí só desagrupar vai dar tudo certo. E tem, eu vou mostrar numa próxima aula como a gente criar um padrão depois para preencher um objeto com esses padrões que a gente pode criar. Tá? Por exemplo, tem esse padrão aqui que é pronto do Illustrator. Que depois eu posso editar ele, posso... É bastante coisa, tá, gente? Não vou entrar nisso aqui, senão vocês vão se confundir. Mas existem uns padrões que eu também posso usar pré-prontos, ou baixar eles, ou usar esses que a gente pode criar. Criei tudo aqui, alinhei o objeto. Questão de alinhamento, gente, tudo certo, tudo ok, entenderam? Certo. E aí eu quero exportar. Quero mandar para o meu Instagram. Vou postar lá no meu Instagram isso aqui. Como é que eu faço? Arquivo. Ó, clico na prancheta, porque eu tenho que selecionar a prancheta que eu quero. Arquivo. E aí tem essas opções. Arquivo. Exportar. Vocês podem botar exportar para telas. Eu vou abrir ele bem rapidinho, tá? Não é um assunto que eu quero entrar, mas só para vocês saberem. Exportar para telas. Ele exporta as minhas pranchetas que eu tenho ativa. Eu posso selecionar que eu quero e que eu não quero.
E ele vai salvar em algum lugar. Por exemplo, ele vai salvar aqui no meu desktop, tá, gente? Na minha área de trabalho. Não quero aqui, tá? Deixa eu cancelar, então. Eu não quero essa opção. Eu vou mostrar outra para vocês, que eu prefiro. Salvar para a web, tá, gente? Que é essa outra opção que tem aqui, ó. Ele salvando em PNG 24, eu configuro aqui em cima como PNG 24. E aqui ele já me dá o tamanho, 1080 por 1920. Eu vou dar um zoom out, um Ctrl menos aqui. É isso aqui que vai ter minha arte. Dou um salvar. Seleciono aonde eu quero salvar. Vou salvar na minha mesa aqui. Pet Dog Story. Exportei em PNG 24, que é a melhor qualidade de PNG. Ah, eu quero fazer, além disso, eu quero fazer uma... Ó, para eu apagar uma prancheta, gente, vou na ferramenta prancheta, seleciono a prancheta que eu quero. Aqui em cima tem uma lixeira de excluir pranchetas ou deletar pranchetas, tá? Tem outra opção também de pranchetas, mas eu acho que algo que vem eu mostro isso, que é aqui, ó. Na barra lateral tem pranchetas. E aqui você também consegue adicionar pranchetas ou excluir pranchetas. Mas vamos devagar, porque é muita opção de prancheta, não quero que você se confunda. Duplicar essa prancheta com a arte, olha só. Eu vou jogar um pouquinho para o lado e vou fazer uma prancheta agora para, por exemplo, card de Instagram, Facebook não mais. 1080 por 1080. E aí eu tenho que fazer o quê? Ajustar a minha arte. Uma das coisas que eu vou fazer é diminuir um pouco essa imagem. Eu vou trazer o cachorrinho para cima aqui. Vou manter essa parte de cima e vou trazer esses elementos, diminuindo o tamanho deles, diminuindo esse tamanho e diminuindo aqui, eu dupliquei sem querer, para dentro da minha prancheta. Vou só ampliar porque o fundo ficou cortando. Vou deixar aqui. E a minha arte vai ficar assim, ó, exibir, exibição de corte, é isso aqui que eu vou ter depois que eu exportar. Bem simples, eu editei essas duas pranchetas, eu vou exportar essa do mesmo modo, arquivo, exportar, salvar para a web, 1080 por 1080, vai demorar um pouquinho para carregar, carregou, vou dar um comando menos aqui, o Ctrl menos, salvar, e aí eu vou salvar como nome de arquivo card. Deu certo? Não sei, vou mandar para vocês darem uma olhada. Vou abrir meu WhatsApp. Vou carregar aqui. Vou botar aqui no nosso... Vou aqui, carrego como fotos documentos. Estou vendo tudo nas conversas, tá? Não tem problema. Vou enviar, tá lá, as nossas artes já nos formatos ideais para publicação, tá, gente? Um amarelinho, mais amarelinho, mas foi isso que eu fiz, tá? Então, criei o logo, expliquei como fazer o alinhamento da prancheta também, como a gente define os dois formatos. Mandei lá no WhatsApp nosso, no nosso grupo da nossa aula, para vocês verem como fica a exportação. O que eu não fiz até agora, desde que eu iniciei o arquivo? Vocês devem fazer sempre que iniciam um arquivo. Pode escrever no chat. Um erro bem básico que eu estou cometendo é exato, Natan. Eu não salvei até agora o meu arquivo. Vou dar um Ctrl S, ele vai pedir aonde salvar. Aqui eu desconfigurei aquela tela de abertura do Illustrator que pede aonde quer salvar. Salvo com o nome do arquivo. Você seleciona a pasta que vocês querem salvar no computador de vocês. E eu dou salvar, tá? Ele vai abrir essa janelinha aqui. Essa janelinha significa a questão de compatibilidade. Sugestão minha, tá, gente? Tá em dúvida? É só dar OK, tá? Vou dar OK aqui, tá salvo. Então, o meu arquivo vai estar aqui em cima, nomeado o meu arquivo. Alguma dúvida, gente? Tudo certo? Entenderam a questão de alinhamento? Ok. Tem outra coisa que a gente pode trabalhar bastante também no Illustrator para organizar arquivos, tá? Que geralmente eu utilizo. Para isso, eu preciso chamar a régua. Essa vai ser a parte final da aula, tá? Não vou estender demais, porque online fica bem carregado e daqui a pouco já deve ter alguém dormindo aí. Gente,
Se eu for aqui em exibir, eu localizo réguas, mostrar régua, tá? E se eu pedir Ctrl R, eu abro a minha régua também. A régua, ela vai aparecer aqui em cima. Ela serve para eu ativar linhas, por exemplo, eu quero ver alinhamento e tudo mais. Eu estou com a minha régua invisível. Peraí. Eu fiz de errado, minhas linhas estão bloqueadas. Tá dando erro aqui nas minhas guias. Exibir. Tá, caiu. Ah, tava com tarefas. Só um pouquinho, pessoal. Como que sumiu minhas regras? Minhas guias. Ah, aqui tá aparecendo. O que eu quero mostrar para vocês é as guias, tá, gente? Eu vou abrir, vou pegar meu logo aqui. Eu vou adotar esse logo aqui. Olha só. As guias, tá, pessoal? Quando eu abro a régua, Command R ou Ctrl R, vocês estão vendo que tá piscando aqui na tela? Isso é a régua, tá? Através das réguas, eu consigo, vou aqui em seleção, se eu arrastar para o lado aqui e trazer da régua para cá, eu consigo trazer uma linha que vai servir como guia, tá? Aqui no menu lateral eu posso bloquear elas, tá, gente? Aqui em camadas eu também consigo bloquear elas, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Eu vou puxar outra linha guia que eu arrasto da régua, cuida para não puxar da caixa de ferramenta, mas da régua, tá, gente? E vou alinhar aqui com o meu objeto. Para que serve isso? Por exemplo, olha só, vou ampliar para vocês aqui na minha logo, eu vou até desagrupar a minha logo toda aqui, o meu P está desalinhado com a linha guia. A minha linha guia vai servir justamente para servir como guia de alinhamento. E aqui, eu vou ampliar ela para alinhar. Então, o que eu fiz aqui com a linha guia? Eu criei um alinhamento de objetos, tá, gente? Ele serve também, se eu puxar aqui de cima, fazer um alinhamento, por exemplo, horizontal, é como se fossem marcações para eu organizar os meus objetos. Então, as linhas guias servem para isso. Aqui em cima, pessoal, nas guias, aqui no menu propriedades, eu posso bloquear essas linhas guias, eu posso fazer com que as linhas guias sirvam como guias inteligentes, que elas, como se fosse uma espécie de um imã. Quando eu arrasto um objeto, a linha guia prende. Olha só, suponha que ele está puxando o meu G aqui para a linha guia. Ele serve como uma forma de, eu vou achatar vou alinhar bem certinho aqui com a linha guia. Eu estou com o meu objeto aqui. Quando eu chegar aqui, ele vai servir como uma espécie de âncora ou imã para o meu objeto se alinhar com o restante dos meus objetos. Vocês entenderam, gente? Então, a linha guia, eu não quero mais que essa linha guia apareça, tá? Aqui no menu propriedades, eu posso pedir para eles, deixar sem linha guias. Se eu quiser apagá-las, tá? Eu vou ter que vir aqui em camadas, localizar a camada dos guias, que são essas aqui, ó. Selecionando todas elas e apago nas minhas linhas guias, tá? Tem essas duas formas de apagar, ou ocultar, que eu prefiro. Aqui tem opções de ajuste de alinhamento, enfim, exibição também, que eu posso exibir por grid, que é aqui em cima, do lado das réguas e grades. E tem fundos transparentes também, que eu não vejo muito sentido em trabalhar com isso no Illustrator, mas só para vocês verem também que isso existe. Se eu não bloqueio minhas linhas guias, quando eu arrastar um objeto, as linhas guias vão junto com o objeto. Se eu bloqueio as linhas guias aqui, ó, clique para bloquear linhas guias. Quando eu mexer no meu objeto, as linhas guias ficam bloqueadas, eu não preciso mexer. Tá? Então, tem duas formas de mexer com as linhas guias. Se eu quiser também apagar elas, eu seleciono ela aqui, clicando em fora e deleto. Eu seleciono deleto, deleto e deleto. Ops, apaguei o cachorro. Seleciono ela e deleto também. Vou botar meu logo aqui aparecendo em outra cor. Galera, alguma dúvida? Quem chegou depois, a gente tem uma atividade, ela tá lá no Classroom, tá, gente?
Ela vai ser entregue para a semana que vem. Quem ficar em dúvida pode fazer em aula, não tem problema nenhum, porque quem não tiver Illustrator em casa não tem sentido, tá? Mas já vou vender meu logo. Tá aqui meu logo que eu criei na aula de hoje. Vou fechar essas janelinhas, eu posso fechar os painéis aqui, pranchetas, entenderam pranchetas? Revisando então o que a gente viu hoje, gente. Pranchetas, ok? Editar pranchetas. Alinhamentos. A gente vai ver mais alinhamento aula que vem, tudo certo? Tô confiando em vocês, tá, gente? E exportar como imagem, entenderam? Da mesma forma que eu tenho a opção de exportar objeto, salvar objeto, eu tenho também a opção que eu mostrei na aula passada de, eu quero salvar isso em PDF, eu quero mandar um PDF, tá, gente? Arquivo, aí não é em exportar, tá? O PDF está aqui em salvar como, vocês vão localizar a opção formato para PDF e venham em salvar. Posso deixar menor tamanho de arquivo aqui, formatos para impressão, eu vou deixar como padrão do Illustrator, tá? Que aí quem tiver Illustrator pode abrir um arquivo editável. E, ok, tá ali. Aí eu vou lá no documento, eu não salvei o arquivo, e dou um exportar, salvar arquivo, tá lá. Aí eu mandei o meu PDF agora para vocês. Entre tem diferença, sim, tá? Se a gente exporta arquivo, exportar para como, por exemplo, vou exportar como, eu não sei que tamanho ele está salvando, ele vai salvar pelo tamanho do arquivo, tá, Gustavo? Então, se o meu arquivo é pequeno, deixa eu ver que tamanho está aqui. Aqui ele está um tamanho legal, tá 1920 por 1080. Se eu estou com um arquivo muito pequeno, ele vai exportar muito pequeno. Se eu opto pela opção, por exemplo, deixa eu deixar de lado isso aqui. Eu quero editar minha prancheta para o tamanho dessa imagem aqui. Venho aqui em prancheta, diminuo ela, ajustando o tamanho da prancheta, volto em seleção. Vou exportar essa prancheta aqui. Eu vou mostrar, Gustavo, como eu posso exportar no tamanho original, que é esse tamanho que está aqui, de prancheta, e como eu posso deixar num tamanho maior, com qualidade maior, tá? Venho aqui, arquivo, salvar para web. Aqui ele está com 600 por 473 com transparência. Se eu quiser, eu posso desmarcar a transparência ou deixar com fundo transparente. Mas, por exemplo, eu quero que ela fique maior, com mais qualidade. Eu vou botar aqui, por exemplo, 2.000 pixels. Ele vai aumentar de tamanho e vai manter uma qualidade maior. Aí eu dou salvar, logo maior. Opa, não Mário, logo maior. E dou salvar. Quero exportar no tamanho real, vou mostrar a diferença para vocês, tá? Arquivo, exportar, salvar para web. Vou salvar no tamanho 600 que está aqui. Dou salvar. Logo menor. Como é que eu trago agora a imagem só para a gente comparar, tá, pessoal? Para eu trazer fotos e imagem para dentro do Illustrator, arquivo, inserir, tá? É sempre esse caminho aqui. Eu vou buscar esses dois logos aqui, no tamanho maior. Eu consigo trazer dois ao mesmo tempo, tá, gente? Seleciono dois arquivos segurando Shift, seleciono os dois e faço inserir. Ó, vou clicar um aqui, vou clicar o outro aqui. Olha a diferença de tamanho de um para o outro. Vou aumentar aqui para vocês. Esse aqui foi o que eu exportei em tamanho menor, salvando direto na máquina. E esse aqui é o tamanho original dele, tá, gente? Mas como eu pedi para ele exportar num tamanho maior, ele teve mais detalhamento nesse aqui, ó. Que foi o que eu exportei maior. Então, se eu salvo direto exportando o tamanho, ele vai salvar no tamanho original dele, que é esse aqui, com baixa qualidade, que para internet não é baixa qualidade, mas que se eu for imprimir, obviamente ele vai ter problemas, que ele vai estar todo pixelado assim, ó. Vai aparecer todas essas falhas. E esse outro ali, esse aqui, era o menor tamanho, tá, gente? Olha só. Olha a qualidade. Bem inferior. Esse aqui é o que eu exportei direto, no tamanho original dele. E esse outro aqui, tava vendo que tava com qualidade igual, é o que eu exportei dimensionando num tamanho maior, para ele ficar com maior qualidade. Entenderam a diferença, pessoal? Até eu entrei no assunto exportar, salvar. Alguma dúvida, galera? Eu vou salvar essa aula depois, tá? Vou jogar no YouTube, vocês podem assistir, eu passo o link depois para vocês. Então,
Eu fiz essas opções aqui. Eu quero exportar logo com o fundo, tá, gente? Aqui tá sem prancheta, olha só, vou voltar. Eu quero transformar esse fundo amarelo em prancheta. Clico aqui em prancheta e clico no amarelo aqui. Ele automaticamente entendeu que tudo é um arquivo. Agora eu vou aqui, arquivo, exportar, salvar para a web. E ele vai exportar com o fundo amarelo. Não está centralizado, está jogado ali. Vou exportar num tamanho maior, 2.000 pixels de largura por 2.222. Então ele já ficou no tamanho maior. Salvar. Fundo amarelo. Sempre salvar e bota o nome nos arquivos, tá, gente? E aí ficou aqui. Eu quero exportar com fundo transparente, olha só, gente. Eu quero que seja o fundo branco da prancheta, mas eu quero exportar ele com um cachorro branco. Ele funciona também. Exportar, salvar para a web. Eu não vou exportar, mas vocês estão vendo aqui, ó, gente. Ele salvou, salva com o fundo transparente. Tudo que é quadriculado aqui é transparência, tá, pessoal? Isso que não vai existir no arquivo. Não é o PNG falso aqui, tá, gente? E aí eu, deixa eu cancelar aqui. Salvo também com o fundo transparente. Meus arquivos estão aqui na minha área de trabalho. Deixa eu localizar aqui para vocês verem o que eu salvei. Mesa. Os últimos arquivos aqui, ó. Então tá aqui o meu formato story, aquele card, o logo com fundo transparente, ele tá aparecendo assim para mim. Que é outra coisa, outra coisa, outra coisa. Aqui, ó, fundo amarelo e o logo com fundo transparente aqui. Então, ficou tudo posicionado aqui. Não tem um login rapidinho aqui para a gente fazer a aula de hoje. Alinhamento, ok. Gustavo, respondi a tua pergunta, cara, tudo certo. Tem diferença na qualidade? Tem, depende do modo que eu exportar, tá? O tamanho do meu arquivo aqui no Illustrator. Mas viu, professor? Fala. Eu só não entendi por que exportando ela com o tamanho original que ela foi feita, ela fica com qualidade inferior a se for exportada com um tamanho maior. Porque eu criei num tamanho pequeno. Aí ele exporta no 100% que eu criei. É como se eu criar... Olha, eu vou fazer de novo, tá? Vou voltar aqui. Eu vou mostrar o tamanho da prancheta aqui, tá, Gustavo? Deixa eu apagar aqui. Olha só, eu faço um arquivo nesse tamanho. Essa prancheta que eu criei aqui, ele vai exportar esse quadradinho, tá? E como se começasse o meu arquivo aqui. Essa prancheta tem 500 por 460 pixels. É um tamanho pequeno. E a hora que eu exportar, ele vai ser pequeno. Porque ele exporta, aqui, por exemplo, exportar como? Eu vou selecionar o formato PNG. Logo pequena. Aqui eu não tenho como... eu acho que ele vai selecionar meio que tudo aqui, se eu não selecionar a prancheta, tá, gente? Esse exportar como, ele exporta todo o meu arquivo. Vira uma confusão, tá? E aqui o exportar salvar para a web, eu consigo selecionar só o que eu quiser aqui, ser marcado. Aquele outro eu também consigo, mas eu posso mostrar depois para vocês. Olha só, ele vai exportar com 500 pixels de largura. Salvar com outro nome. E agora, por exemplo, o mesmo arquivo, e aí eu vou ampliar ele. Eu vou fazer uma prancheta bem maior. Vou pegar esse mesmo arquivo, vou duplicar aqui, só que eu vou ampliar ele para ficar maior. E se eu exportar agora no tamanho dessa prancheta, ela tem 2.400 pixels, então ele está num tamanho maior e com mais qualidade. Então, o que muda e o que faz diferença? O tamanho da minha prancheta. Isso que determina a qualidade que eu vou ter do meu material. Se eu começo com uma prancheta pequena, eu tenho uma qualidade menor. Se eu tenho uma prancheta maior, eu vou exportar com uma qualidade maior, mas isso não significa que eu posso diminuir ou aumentar. Já respondo ali, já te pergunto. Olha, eu posso diminuir o tamanho de uma prancheta grande para deixar ele menor também. Então, não tem diferença. Fala, Elise. A minha dúvida seria basicamente se, então, nós precisaríamos sempre exportar elas num tamanho maior ao invés de um tamanho menor para não perder a qualidade, mas meio que tu já respondeu, mais ou menos. Depende do que tu vai fazer. Se é um trabalho web, tipo um card para Instagram, ele tem uma determinação de tamanho. Ele é um tamanho padrão, que é 1080 por 1920.
Porque na hora que eu mandar isso para lá, se eu faço um maior, vou fazer na maior qualidade. O que pode acontecer, na verdade? Se mandar pelo WhatsApp, tá, gente? Se manda pelo WhatsApp esse mesmo arquivo aqui, eu vou mandar depois pra vocês verem a diferença. No tamanho original, o WhatsApp ele comprime e perde um pouco de qualidade, tá? Porque ele otimiza. Se eu geralmente vou mandar para o meu cliente para ele publicar no Instagram dele, eu mando assim, ó, como documento, localizo aqui meu story e envio como documento. Segue para publicar. Estou publicando lá no nosso grupo, tá, gente? E aí, quando ele abrir e salvar no celular dele, vai estar com melhor qualidade. Mas não muda a diferença, tá? A questão do... Deixa eu tentar te responder, Elise. Se eu vou trabalhar para a internet, não tem muita diferença em trabalhar com qualidades assim, tá? Eu vou até mostrar para vocês existem formatos... Alguém que trabalha com rede social aí? Quem respondeu? Não vi. Desculpa. Eu respondi a pergunta sobre Isso, trabalhar né? com rede social. Mas, então, para as redes sociais, basicamente é só seguir o padrão delas. Seguir o padrão da rede, tá? Isso. Tem E para Instagram. para logotipos, existe um tamanho específico para ela ficar com uma qualidade boa ou também Olha só. depende? Quando, por exemplo, eu faço um logo para um cliente, eu geralmente exporto ele num tamanho grande. 2.000 pixels, por exemplo. Dependendo da dimensão. Para ele ter com qualidade também, porque eu não sei como é que ele vai usar depois. Às vezes ele pode usar no Canva, às vezes ele pode usar no, no celular só, eu não tenho ideia. Então, eu vou mandar na maior qualidade para garantir, tá? Agora, se eu vou usar para rede social, minha dica, gente, é vir aqui no Google e esse site do Rock Content tem todas as dimensões corretas de utilização, imagem de capa, ele exige de tamanho, imagem de perfil. Por exemplo, imagem de perfil. Ops. Tô dando propaganda aqui, deixa eu fechar. Imagem de perfil, tá? Esse é um bom exemplo para logo, tá? A imagem de perfil, seja de Facebook, seja de Instagram, ele sugere 180 pixels por 180, eu acho muito pequeno, muito ruim a qualidade. Então eu uso o padrão Instagram, que é 720 por 720 o tamanho que a rede social do Instagram pede para a foto de perfil ou avatar, tá, gente? Que é isso aqui, ó. Então, olha só, todas as redes sociais, vou passar esse link para vocês, ele tem formatos ideais. Joguei aqui nos comentários para vocês. Ele tem esses formatos ideais, que é a otimização de tamanho, tá? Olha só, do X, ou do Twitter, 400 por 400 pixels, e a dimensão de uma imagem de capa é estranho, 1.500 por 1.500, mas tudo bem. Posts, tem outros tamanhos, vários tamanhos, então vai depender do padrão da rede social. Eu sugiro que sigam o formato da rede social no qual vocês vão publicar. Vou publicar no Instagram, vou publicar no LinkedIn e vou publicar no Twitter. Sigam o padrão de cada uma delas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma publicação diferente para cada um deles. Aqui é um card normal de Instagram. Eu vou ter pro Twitter um pouquinho mais achatada como essa. Então, eu ajustei minha prancheta, vou diminuir o tamanho da minha logo, vou colocar aqui, vou trabalhar com outro formato, outra coisa para caber. Então, para cada uma das publicações, um tamanho de prancheta diferente. Sigam o formato original, que é pixels, tá, pessoal? Ó, pixels. Ops. A dimensão vai estar aqui no cantinho direito, aqui, ó, ou aqui em cima. E é isso. Eu coloquei aqui nos comentários para vocês, desse lado aqui, ó. A gente tem um balãozinho, o link desse tamanho ideal para redes sociais, a gente vai trabalhar logo, logo com isso também em aula, tá, gente? Alguma outra dúvida, galera? Tudo certo, então. Gente, salvar, exportar em tamanhos diferentes, tudo isso, tá, gente? Revisem esse material, vou disponibilizar ele gravado para vocês, tanto no Classroom, como depois também eu posso subir no YouTube, se vocês querem passar para alguém, ou querem ter lá mais fácil de assistir, tá?
E é isso por hoje, galera. Não vou tomar muito tempo de vocês, porque eu imagino que alguns estão com a internet meio falhada com esse tempo aí. Não sei se vocês tiveram muito problemas aí onde vocês moram. Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam bem. E assim iniciamos nossa semana. E encerramos nossa aula de hoje. Para a gravação.